Vamos meditar nessa palavra, em nome de Jesus. Diz assim: pede e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Espírito Santo, está aqui o povo que o Senhor trouxe nessa noite para ouvir essa palavra, para te adorar em espírito, em verdade. Que teus olhos estão vendo em nós, em todos que estão aqui adoradores, Senhor. Ensina-nos a tua palavra, orienta-nos, Senhor. Traga revelação aos nossos corações, entendimento, sabedoria que venha do céu, meu Pai, na vida de todos. Que ao entendermos a tua palavra, possamos viver com mais sabedoria, com mais entendimento, com mais fé, Senhor, na tua glória. Que o Senhor seja glorificado através dessa mensagem. Reina agora, Espírito de Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Sentem, por favor, fiquem confortáveis. Vamos continuar falando, o pastor Gesiel já começou a falar, sobre oração. Oração para mim, que já estou há 43 anos como cristão, sempre foi, desde que eu cheguei na igreja até hoje, um mistério. Porque a oração, ela nos coloca na presença de Deus. E sempre a gente vai ter alguns questionamentos. Por exemplo, chega 2, 3 irmãos, pede oração, que estão doentes, um é curado, 2, e outro não. Por que a pessoa não é curada se a oração foi feita igual para todos? A gente fica pensativo, né? Por que um é curado e outro não? O mistério da gente sair desse mundo material que a gente vive e entrar no mundo espiritual, onde está a glória de Deus, a grandeza do Deus Todo-Poderoso, e trazer essa bênção até nós, é um grande mistério que só a oração pode fazer. Só a gente orar, clamar e pedir. É um grande mistério. E nós vamos nessa noite passear um pouquinho na Bíblia, entender o que a palavra de Deus ensina-nos sobre esse tema tão difícil. Eu não poderia deixar de começar sem falar de Jesus, né, que é o nosso grande mestre. Ele que nos ensina o propósito, o significado, a força da oração. E nós estamos nesse capítulo 7, mas ele, desde o 5, ele está trazendo o sermão da montanha, o sermão do monte. A grande mensagem de Jesus, que ele, sentado naquele monte, começou a ensinar, a orientar o povo, princípios para que a gente possa seguir aqui na terra. Princípios para a gente viver e mostrar para o mundo que nós somos diferentes dele. Que a gente caminha de uma forma diferente aqui na terra. E Jesus, ele trouxe diversos princípios, né? Ele começa falando: bem-aventurados os pobres de espírito, porque de vocês é o reino do céu. E vai ensinando, e vai orientando todos nós, desde a abertura até chegar no finalzinho das palavras dele. E no finalzinho ele vem nos incentivar e orientar a falar com Deus. E ele diz: pede. O que é isso? Para a gente, que os meninos que estudam, né, o português, é um imperativo, é uma ordem. Jesus, ele pega o povo dele e dá uma ordem: pede a Deus. E ele dá a resposta e vai dar para você. Você vai receber. Pede e vos será dado. Busca, que você vai encontrar. E ele diz: bate, que a porta vai ser aberta. Mas é um mistério, né, irmão? A palavra é linda, a palavra é forte, é de consolo, de conforto para todos nós. Mas tem que trabalhar em nosso coração como desenvolver esse mistério. Porque quando a mensagem foi dada, tinha um espírito atrás querendo trazer algo para a gente. Que a gente pudesse entender e compreender e praticar nas nossas vidas. Porque a mensagem é tão simples, né? Eu tenho que pedir. Então, se nós pedir, pronto, o milagre já aconteceu. A gente acabou, né,
Deus usou o pastor, fez uma oração forte aqui, buscando a presença de Deus, derramando o coração pela vida da igreja, no qual ele é pastor presidente. Ele fez de uma forma muito espiritual. Então agora nós vamos tudo. Aí, mas pastor, vamos continuar orando, nós temos dificuldades, temos lutas. Por que não acontece? Por que a gente ora e não acontece? Então, isso que eu gostaria de trazer para o coração dos irmãos, para a gente entender e procurar compreender através da luz da Bíblia, como a gente pode receber essa mensagem. Uma das coisas que eu gostaria de colocar bem, toda vez que a gente for orar, tem que ter propósito. A gente tem que ter um propósito no coração. Eu estou com um filho doente, eu preciso da bênção, então eu vou pedir a cura. Eu estou desempregado, eu preciso de arrumar um emprego. Eu vou pedir a bênção. Sabe? Tem que ter um propósito no coração firme para a gente entender o mistério da glória de Deus na vida da gente. Porque senão a gente vai fazer aquelas orações, sabe, vagas, e Deus está agindo, a gente não consegue entender e compreender o trabalhar de Deus. Tem que ter um objetivo, que a gente vai falar, olha, eu vou orar por isso, por isso, por isso. Se eu não tiver esse objetivo, esse propósito, o que eu vou pedir? Mas Jesus orientou a gente, pede e dar-se-vos-á. E para que a gente entenda bem o trabalhar do mundo espiritual de Deus, ele fala no versículo 8, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que se bate, se abre. E qual de vós, entre vós, o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, ou pedindo peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Lucas vai falar o mesmo texto que a gente pediu o Espírito Santo, ele vai agir na vida da gente. Aqui Jesus está falando, olha, você vai pedir ao Deus Todo-Poderoso. Se nós, que queremos abençoar os nossos filhos de uma forma tremenda, eles não vão pedir, sabe, um pão, a gente não vai dar uma pedra, a gente vai dar o melhor. Todos nós temos feito isso pelos nossos filhos. Quanto mais Deus dará sempre o melhor para nós. Irmãos, eu gostaria de entrar agora algo muito forte, que a gente tem que olhar para a gente. Como eu estou pedindo? Quem está pedindo? Eu tenho muito procurado ensinar os irmãos, quando a gente estuda a Bíblia é um texto, né? Uma narrativa completa, e tem texto e contexto. A gente tem que ler em cima e embaixo, para entender bem o texto, para entender bem o espírito da mensagem, para entender o que Jesus quer falar para a gente. Para vocês verem como é difícil isso, Jesus vem trazendo a mensagem do Sermão do Monte, e chega no capítulo 7, ele vem falar sobre julgamento. Olha, cuidado, não olhe para o seu irmão, julgando ele como ele tivesse errado, como ele tivesse um erro, que às vezes o erro é muito maior. Você tem uma árvore tampando teus olhos, e o irmão tem um cisquinho, e você está dizendo que ele... E Jesus começa a ensinar e orientar a gente a não julgar nosso irmão. Antes dele chegar no tema da mensagem, pedir. E no versículo anterior ao pedir, ele vai falar algo que só está aqui, que é muito difícil. Ele diz no versículo 6, capítulo 7, o versículo 6, não deis aos cães as vossas coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que as pisem com os pés e voltando-se vos despedaçam. Ele já começa a falar algo que, para a gente pensar. Ele, diversas vezes, ele vai colocar animais, ele chama, por exemplo, Herodes de víbora, né? Ele chama de raposa, chama os fariseus de raça de víbora, ele chama os discípulos de ovelhas. É uma metáfora, é uma forma de olhar que a pessoa possa pensar. E quando ele fala, não dê aos cães as vossas coisas santas. Se a gente pega um cachorro e se joga uma carne, um osso, ele vai morder. E muitas vezes a gente passa na rua, ele vai nos atacar e morder. Se você dá a um cão coisa santa, ele não vai dar valor, vai atacar, vai desprezar.
Se você der aos porcos pérolas, algo valioso, ele não vai dar valor, vai pisar, vai despedaçar. Ele está falando, se você vai falar com Deus, dê valor. Olhe para dentro de você. Pensa como você está na presença de Deus. Terça-feira, eu trouxe uma mensagem para a igreja que veio, os amados que veio terça-feira, falando a importância da gente estar com o coração limpo para falar com Deus. Sabe, é lindo quando Moisés subiu naquele Monte Horebe, aquela sarça pegando fogo, e Deus fala, Moisés, tira a sandália dos seus pés, o lugar que você está pisando é santo. E se a gente hoje, né, Israel, no Monte Horebe, não tem nenhuma sarça pegando fogo, então não é mais santo. O que é santo? É a presença de Deus. Sabe, a presença de Deus que é santa. E Deus, se eu estou aqui, você tem que respeitar a minha presença. É uma presença santa. Sabe, e depois a gente lê o texto dizendo que Deus está perto de cada um de nós, mesmo que a gente não consegue tocar, mas Ele está pertinho da gente. Ele não sai de perto de nenhum de nós. Só que a gente tem que pedir. Pede que vai ser dado. E vamos agora correr um pouquinho na Bíblia para que vocês entendam esse pedir. O momento que eu vou pedir, eu vou conseguir encontrar e sentir a presença de Deus. A glória de Deus. Para você entender isso, abra a tua Bíblia no Salmo 70. É um salmo bem curtinho. Se você tem dificuldade de achar, fecha a Bíblia, abre ela bem no meio, você já chega ali no Salmo. Depois não fecha, que a gente vai sair do Salmo 70 e ir para Provérbios. Vai estar pertinho do outro. Então não fecha a Bíblia. Acompanhe a leitura. Você que gosta de acompanhar a leitura na palavra de Deus, que é importante a gente acompanhar a leitura para a gente entender essa mensagem, entender a mensagem de Deus com os olhos atentos na palavra e no que a gente está falando, no que o pregador está falando. O Salmo 70, o Salmo de Davi, ele fala, no versículo 1, apressa-te, ó Deus, de me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram minha alma. Tomem atrás e confundindo-se os que se me desejam mal. Voltem as coisas cobertas de vergonha os que dizem, Folguem-se, em versículo 4, e alegre-se em ti todos os que te buscam, aqueles que te amam, a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, o meu libertador, Senhor. Não te detenhas. Davi, ele está fazendo um clamor a Deus, para que a gente possa entender essa mensagem de Jesus. Pede. Ele está passando muita dificuldade, até com pessoas em volta dele que não estão entendendo a mensagem, está até caluniando dele, cadê seu Deus, né? Cadê o Deus? E ele está clamando e pedindo, suplicando a Deus. E ele coloca, todos nós, se alegrem, né? Todos que busquem a Deus, né? Aqueles que amam a tua salvação, aqueles que dão valor a si, o que Jesus fez por ele, a sua salvação. Só que ele coloca algo muito forte no versículo 5. Eu, porém, estou aflito e necessitado. É o momento da gente chegar na presença de Deus. É o momento da gente falar, eu tenho que tocar a glória de Deus. Eu tenho que tocar a graça de Deus. É o momento da que a pessoa está aflito e necessitado. Pede. Jesus falou. Veja, nós fazemos diversas orações gerais. Senhor, abençoe esse país. Senhor, abençoe Jandira. Senhor, abençoe os governadores. Orações gerais. Mas no momento que você está precisando, aquele momento que está difícil na tua vida, você se sente necessitada. Sabe, é o momento que a gente vai procurar entender as palavras de Jesus. Aquele que está aflito e necessitado. Aí é difícil. O médico, você está com uma doença gravíssima. Aflito e necessitado. Chegou na firma, o patrão mandou embora, e agora como é que eu vou resolver o problema na minha casa, dívida, aflito e necessitado. Sabe, quantas vezes a gente está aflito e necessitado e precisa da glória de Deus? Jesus,
pede, sabe? Só que não é só pedir, não é somente porque pedir todos nós pede, né? A gente pede, a gente é pidão por natureza perante Deus. As nossas orações, quase todas elas, 90% é pedido. Senhor, faz por mim, Senhor, meu lar, minha família, Senhor, nosso é pedir. Tem algo que a gente tem que fazer quando a gente pede. Um pouquinho para frente, Provérbios 16. Provérbios, um pouquinho para frente onde vocês estão, algumas páginas, né? Vamos entender o que o filho de Davi, primeiro Davi ensina a gente, agora o filho dele, Salomão, vai trazer algo muito forte para a gente. Versículos de 1 a 3. Olha que a palavra de Deus, do homem são as preparações do coração, mas o Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O salmista, Davi, ele fala sobre, necessidade. Agora, no versículo 3, ele fala com confiança. Se eu não confiar no que eu estou pedindo, eu não vou receber. Eu tenho que confiar o que eu estou pedindo está na presença de Deus. Eu tenho que confiar o que eu estou falando com Deus está na presença do Senhor. Se eu não tiver confiança, como é que eu vou colocar as minhas necessidades? Como é que eu vou falar com o Senhor? Os nossos pensamentos pensam em muitas coisas. Do homem são as preparações do coração. Mas do Senhor a resposta da boca. Você sabe o que está passando no seu coração. Só você sabe. E a gente tem que soltar palavras. Temos que falar perante Deus, perante as pessoas. E essas palavras certas vêm de Deus. Falar e orar e pedir e suplicar. E clamar. A gente pensa que tudo que a gente está fazendo está certo. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Mas o Senhor pesa os espíritos, Ele olha para dentro de nós. Jesus falou, cuidado que você está dando. Muitas vezes está dando algo de valor para uma pessoa que não está dando valor nenhum. Nenhum. Jesus falou, não dê isso para cão, não. Não dê para porcos. Ele está querendo trazer um choque de realidade no coração da gente. Que eu tenho que chegar perante Deus. E todos nós temos. Desde os mais velhos até os mais novos, tem que chegar. Como nós vamos chegar? Com confiança, sabendo que Ele pesa os caminhos, os corações, que Ele espera que saia algo de bom dos nossos lábios, algo que confiança, pede, busque, bata na porta dos céus, que você vai encontrar a glória de Deus. Jesus incentivou a gente, mas eu tenho que estar, uma necessidade e confiar que Deus responde. O milagre, a dificuldade é como está saindo as palavras das nossas bocas, dos nossos lábios. Como essa palavra está saindo? E é um mistério. Não é fácil. Se sair a minha palavra que eu estou chateado, eu estou, triste, abatido, e de repente a gente fala coisas que nem deveria falar. E o que a gente fala, irmãos, faz uma diferença muito grande no mundo espiritual. Um texto lindo que eu gostaria que vocês guardassem, no capítulo 24, Provérbios 24. O pessoal pergunta para mim, que texto na Bíblia que você mais te coloca, Quando os pastores perguntam, qual o texto da Bíblia que você se identifica? Eu sempre falo, Provérbios 23, seja comprador da verdade, porque a gente tem que estar sempre comprando. Eu estou há 43 anos na igreja, eu tenho que comprar muito ainda de Deus, muita revelação, muita promessa de Deus tem que estar no meu coração. Então, a gente vai ser sempre comprador. Muita gente quer vender algo que não está no coração dele, a gente tem que sempre comprar. Provérbios 23 fala isso. Mas 24, 26 é algo muito lindo para o coração de todos nós. Ele fala, no capítulo 24 de Provérbios, versículo 26, beija com os lábios o que responde com palavras retas. Quem não quer receber um carinho,
né? Um afago, alguém que chega e a gente possa derramar o coração. Quem não quer isso, né? Um beijinho. O Novo Testamento fala que a gente deveria se abraçar e ter o ósculo santo, que é o beijo no rosto, né? Quem não quer isso? Quem não quer receber um carinho? E Provérbios fala, quando você responde com brandura, é a mesma coisa que você está beijando alguém. É algo lindo isso, né, irmãos? É muito forte isso. Quando você responde, quando você fala, é como você está dando um beijo no rosto. E no mundo espiritual, né? Tem uma passagem muito linda, Jesus diz a palavra de Deus que ele chegou uma época na casa de um fariseu e sentou na casa na mesa, na casa do homem, e começou a se alimentar, e chegou uma mulher pecadora, mulher, sabe, um mundo difícil, cheio de pecado, e ela dobra os joelhos até o pé dele e começa a chorar. E ela chora, ela pega os cabelos e limpa as lágrimas do pé dele e começa a beijar os pés dele, né? A beijar. Isso está em Lucas capítulo 8, vocês vão encontrar isso. E o fariseu fala, se ele soubesse quem é ela, uma pecadora, ele não deixava, né? Aí ele começa a falar, olha, estive na sua casa, você não deu uma água para limpar meus pés, e ela está limpando com as lágrimas dos olhos. E no final ele fala, vai mulher, né? A tua fé te salvou, sabe? Ela beijou os pés de Jesus. E não é só ela, Maria Madalena, Maria, irmã de Marta. Se a gente tivesse ao lado de Jesus, de Deus agora, né? A gente queria estar do lado dele falando, oh, Senhor, eu estou com um problema aqui, oh, Senhor. Eu estava nos pés dele, Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia da minha vida, faz um milagre. Como a gente estaria? Quando Lázaro falece, Jesus chega lá, Marta chega ao perto dele e começa a dizer, se o senhor estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Aí, falando o rosto dele, ele começa a ensinar a teologia para ela, mas você vai ser salvo no final, eu creio. E ele, conversando com Marta, Maria chega, fala a mesma frase, Senhor, se não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Maria está nos pés dele, beijando os pés dele, falando, e ele se comove tudo, começa a chorar, eu vou lá libertar e trazer a vida ao teu irmão, e ela mudou. Jesus. E a palavra de Deus está falando aqui, olha, uma palavra que edifica é como um beijo. O que sai da tua boca, sabe, vai trazer algo muito forte no mundo espiritual. Como você está vendo, como você está sentindo. Jesus falou, pede, dar-se-vos-á, busque, que você vai encontrar. E Davi falou, olha, o necessitado vai fazer isso. Aquele aflito. E Salomão vem depois e fala, tenha confiança. O que sai da tua boca, confia o que você está falando. É como se você estivesse beijando a Deus, a glória de Deus. É algo muito forte, irmãos. Isso vai mudar o mundo espiritual, vai trazer bênção para nós. Que bênçãos, pastores? Vamos ver a nossa atitude assim para a gente terminar. Abre lá no final da Bíblia, em 1 Pedro. Já estamos no meio, agora vai lá, chega Apocalipse, volta um pouquinho para trás, você vai chegar em 1 Pedro e o capítulo 3, para a gente terminar esse pensamento nessa noite, trazendo para a gente, falando sobre oração, que é um grande mistério, né, irmãos? Oração sempre foi, sempre será. A gente ora e o milagre acontece, ora e nada acontece, ora e fala, Senhor, será que eu não estou tendo fé? Jesus falou e orientou, pede, pede. Não tenha medo, tenha força de pedir. É o momento que você está necessitado, que você está aflito. Tenha confiança, o que sai dos seus lábios, as tuas palavras que você fala dos seus lábios, é como se estivesse beijando a glória de Deus. Agora, para a gente terminar, vamos ver o que Pedro, ele orienta e ensina a gente. Se eu vou orar
em harmonia com Deus, em concordância com a glória de Deus. O que Deus quer para a gente, para Ele ouvir a minha e a tua oração. Porque não é somente orar, né? Porque a pessoa ora e de repente não recebe nada. Tem que ter essa harmonia entre nós e Deus. Entre nós e a glória de Deus. A gente falou de cães e porcos, que é algo que pode, né? E a gente tem que pensar nisso, com toda segurança. Agora, o apóstolo Pedro, ele fala, no capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 8, finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhadamente misericordioso e afáveis. Ele está falando que a gente tem que ter harmonia. Harmonia entre nós, né? O pastor acabou de ministrar isso antes dessa mensagem, né? Harmonia entre irmãos, vamos orar, vamos pedir uns pelos outros. Já foi ministrado na tua vida esse versículo 8, através do pastor Gesiel. E ele continua no versículo 9, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foi chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Olha, aqui ele já está, né, trazendo algo para a gente pensar. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. E é difícil a gente, sabe? A gente, muitas vezes, a gente é ofendido, maltratado. Sei lá, tanta coisa acontece na vida do ser humano que faz ele ficar chateado, triste, abatido, e o que sai dos lábios dele, que deveria ser bênção, não é bênção. Por isso que Pedro ele está trabalhando, olha, bem dizendo. Deus nos chamou para bem dizer, para abençoar, para trazer bênção na vida de todos nós, por herança. É algo que pertence a nós, dado por Deus através de Jesus. Nós temos essa herança de receber algo do céu, algo da parte de Deus, proteção, abençoado, cura, milagres. A gente vai trabalhar logo sobre, para aqueles que quiserem, sobre a importância de se crescer no mundo espiritual, porque a gente entender quem é Deus. Deus é título, né? Deus que cura, ninguém consegue. O judeu escondeu como se pronuncia o nome de Deus, que é algo tremendo. É um ser tão puro, tão mais acima da gente, para a gente entender a grandeza dele, como se achegar a ele para que a glória dele se manifeste na vida da gente, é algo tremendo, irmãos. E só nós manifesta isso, algo lindo que sai dos nossos lábios, da nossa boca. E ele diz no versículo 10, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Ele continua falando, olha, o que sai da sua boca. Provérbios 24, 26, é como um beijo, né? Palavras bonitas, palavras lindas. Refreia do mal, não permita que o mal domine seu coração. Não permita que o mal domine a sua vida para você falar algo, principalmente no mundo espiritual, que você está chateado, triste, abatido e descarrega na presença de Deus. A gente está falando da gente mover os céus e trazer para junto de cada um de nós. E ele fala, refreia. Cuida que o seu lábio fala. Cuide do que sua boca está falando perante o mundo e perante Deus. Ele continua no versículo 11, né? Aparte do mal, eu faço bem, busque a paz e siga. Aí traz a bênção para a gente, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Oh, meu Deus, que texto lindo, né? Os olhos de Deus estão sobre o justo. Pronto para ouvir. Tudo que a gente pede, Ele está ouvindo. E Ele vai falando no versículo 9 que nós temos por herança direito às bênçãos de Deus. Aí a gente começa a entender a mensagem de Jesus, pede, busque, bata a glória de Deus que você vai encontrar. E Ele diz no versículo 13, né? Qual é aquele que vos fará mal se fores zeloso do bem? Mas também se padeceres por amor da justiça, versículo 14, bem-aventurados sois, não temais com medo deles, nem vos turbeis. Se a gente tem que passar luta, dificuldade aqui, irmãos, vamos continuar passando,
Vamos lutar. Vamos ficar firmes perante Deus. Não permite que nossos lábios falem coisa que não devia falar. Eu vi hoje, eu acordo de madrugada para buscar Deus para mensagem, né? E eu vi, de repente, eu olhei na internet um versículo que eu achei lindo, né? Que ele falou, olha, se você está no deserto, se Deus te colocou no deserto, glorifique que a próxima parada é a terra prometida. Creia nisso. Você não vai ficar no deserto. Israel não ficou no deserto. Deus levou eles para a terra prometida, que emana leite e mel, bênção e bênção e bênção. E ele está falando, olha, se você se padecer por amor da justiça, não fique alegre. As bênçãos estão chegando. Você fale algo que possa, mover o coração de Deus. Seus lábios falem isso. E para que a gente possa falar isso, para a gente terminar, no versículo 15 ele fala, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor, qualquer que fosse pedir a razão da esperança que há em vós. Santifique a Cristo. Eu comecei falando de Jesus, né? Jesus falou, pede, que Jesus seja Senhor na tua vida, de uma forma tremenda. Aquele que está em lar, em casa, se não conhece Jesus, procura conhecer. Santifique. Jesus é Senhor da minha vida. E ninguém fala que Jesus é Senhor da minha vida, se não for pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala isso. Se você fala Jesus é Senhor, é porque o Espírito Santo está agindo na tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Valorize a mensagem de Deus. Valorize a palavra de Deus, que ela possa trazer uma revelação ao teu coração. Perguntaram a um pastor antigo, já falecido, né? Perguntaram para esse homem, eu não sei se eu teria a condição de responder como ele respondeu, muita espiritualidade, falou, olha, qual que é mais importante, estudar a Bíblia ou orar? Ele respondeu, o que é mais importante, você orar a Deus ou estudar a palavra de Deus, né? Esperando que ele escolhesse uma das duas, né? Oração ou estudar. Eu tenho que estudar a Bíblia para orar, eu tenho que orar para estudar a Bíblia. E ele respondeu de uma forma bem simples, falou, olha, segura um pássaro na mão, né? Corta uma asa dele, ele vai conseguir voar? Ele precisa das duas asas. Você precisa orar e estudar a Bíblia. Conhecer a palavra de Deus. Permitir que ela entre no seu coração de uma forma tremenda, para que você possa falar com Deus. Jesus espera isso de nós. Que você entenda a mensagem de Deus, fala, Senhor, eu estou aflito, necessitado, como Davi falou, eu confio em o Senhor, como Salomão falou. E Jesus, que está do seu lado, falou para me pedir, eu estou pedindo agora, em nome de Jesus, confiando em Jesus. Palavras bonitas, simples, que move o céu e traz a bênção de Deus na tua vida. Sabe, Deus quer essas palavras. O que Jesus está falando, vigia no que você fala, né? Pedro, ele trabalhou de uma forma tremenda para o coração de cada um de nós. Vigia. Fala algo que realmente motive o céu, mova o céu. Eu vou falar chateado, triste, abatido, com dor, fica difícil. Eu vou confiar na glória do Senhor, que a mensagem vem, Senhor, eu estou necessitado, eu estou triste, eu estou abatido, fale com amor. Você vai estar beijando a glória de Deus, como Salomão falou, né? As tuas palavras beijam a glória de Deus. E como o texto aqui de Pedro falou, e a bênção vem na tua vida, em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar a Deus. A gente sempre deixa um convite, eu sei que todos que estão aqui já são convertidos a Deus, mas sempre que a pessoa vem na casa de Deus, ou ouve a mensagem como o povo que está em casa, né? Se ainda não aceitou Jesus, não saia da presença de Jesus sem confiar, sabe, sem santificar Jesus no coração dele. Senhor, eu creio que Jesus morreu por mim. É uma mensagem tão simples, né? Eu dou muita aula sobre batismo e as pessoas falam, poxa, a gente confessar Jesus parece algo tão difícil, né? Eu tenho
um primo meu já falecido, que o dia que ele foi aceitar Jesus, ele suou tanto a camisa dele que ele queria levantar as mãos e tinha algo que não deixava, e o pastor pedindo, quem quer aceitar? E ele queria levantar, não conseguia, ele suou tanto que dava para, sabe, se dobrasse a camisa dele ia cair água. É difícil, algo tão simples, né? Eu aceito Jesus, eu confio em Jesus. Mas muda a vida de todos nós. E quando a gente chega na casa de Deus, temos que chegar como filhos de Deus através de Jesus. E muita gente, às vezes, chega na casa de Deus e volta para o mundo, né? Vai para o mundo, e no mundo quebra a cara, como sempre, né? Que o mundo só quer judiar de todo mundo. As pessoas só são judiadas quando vivem a droga, a bebida, a violência e tantas coisas que não vale a pena nem falar. E a pessoa volta, e Jesus quer receber ela de braço aberto. E a gente pergunta aos pastores, quem está afastado, né? Aceita Jesus, volta para Jesus, é muito importante isso. E quando a pessoa volta para Jesus, Jesus recebe ela de braço aberto de novo. Recebe, sabe, quer abençoar, limpar ela, porque ela chega toda suja, né? Não no corpo, mas no espírito, e Jesus limpa, traz bênção de novo na vida dela, em nome de Jesus. Então, se tem alguém em casa que ainda não aceitou Jesus, procura uma igreja, fala perto de você, uma igreja que fale, que pregue a palavra de Deus, fala, olha, eu vi a mensagem na comunidade cristã, alcançando novas vidas, eu quero aceitar Jesus, fale para o pastor. Se você quer voltar, volte para Jesus. Se está perto da gente, venha nos conhecer pessoalmente aqui, em nome de Jesus, conhecer esse povo lindo de Deus, né? Venha estar conosco, em nome de Jesus. E para a gente, eu gostaria que a gente fizesse uma oração, antes de eu passar de novo o culto para o pastor Gesiel, por todos nós, né, irmãos? Eu gostaria de pedir, no meu coração, que os nossos lábios sejam lábios abençoados. Quando a gente falar com Deus, sabe, a gente deixa sentindo a glória de Deus, a presença de Deus, e que o milagre de Deus alcance a vida de todos vocês. Jesus falou, pede, vai ser dado. Busque, você vai encontrar. Sabe, bata a porta do reino da glória de Deus. Pastor, eu quero bater a porta do reino, mas eu preciso de uma porta aberta que Deus abre. Creia nisso em nome de Jesus. Como eu vou receber isso? Do jeito que você vai falar com Deus. Fale com Deus a sua necessidade, a tua luta. Eu gostaria de orar no meu coração que os nossos lábios todos sejam ungidos pela presença do Espírito de Deus. Eu creio que a presença dele está nesse local. Feche teus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de santidade, de maravilhas, Deus de misericórdia, é Tu, Senhor, que eu invoco agora. Clamo a Ti como filho que Jesus nos permitiu falar, meu Pai, nosso Pai eterno, clamamos a Ti agora, Pai. Eu não sei a necessidade de todos que estão aqui, quantos estão com a vida sossegada, quantos estão pedindo e precisa de uma bênção nessa noite. E muito mais que a bênção, o Senhor precisa de um milagre, do mistério, meu Pai, de entrar na Tua presença, Senhor, e ser tocado, curado, liberto, transformado, Pai. Coisas, Senhor, que nós como homens não podemos fazer, Pai. É só o Teu reino, a Tua glória, a presença do Teu Espírito, Senhor. Eu não sei a necessidade dos irmãos, Pai. Tu sabes a minha necessidade, a minha batalha espiritual, a minha luta, para nos mantermos fiéis a Ti, caminhando junto à Tua glória, ao Teu reino, Senhor, sendo guiado, amparado, dirigidos pelo Senhor, Pai. Esse irmão que está aqui, essa irmã que está aqui, meu Deus, seja visitado agora pelo Teu Espírito. Aquele que está em casa agora, Pai, orando, clamando, muitos com lágrimas nos olhos, seja visitado agora. Uma visita marcante, Espírito de Deus, onde eles possam enxergar e ver e sentir o aconchego,
o carinho. Se nós podemos beijar, gostaria de beijar as tuas mãos, os teus pés, e falar: meu Pai, ajuda a gente, Senhor, ajuda as nossas necessidades, que as nossas lutas estejam na tua presença. Eu creio que teus olhos estão olhando para cada um de nós, que nós possamos receber, meu Pai, a tua visitação, sentida, meu Deus, sentida em nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, que nós possamos sair daqui com a bênção, Senhor, dos céus, na vida de todos nós. E desde já, Senhor, eu te glorifico por as tuas respostas na vida do teu povo. Eu oro na tua presença, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus.